Carlos Barreto. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de dizer da importância dessa CPI, da importância dessa convocação para estarmos aqui presentes e falarmos sobre essa instituição e poder compartilhar com todos os presentes aquilo que se pretende construir a partir dos fatos relatados pelo senador Ataíde, fatos esses já conhecidos, pois bastante divulgado pela imprensa. Então, eu gostaria, na verdade, de falar um pouco sobre essa instituição, que é uma instituição quase centenária, uma instituição que completará 90 anos em setembro deste ano, e para não me alongar demais em relação à data de comemoração desses 90 anos, entrarei um pouco na história da instituição para que se tenha uma compreensão melhor da atuação do CAF para o Estado brasileiro e para a sociedade brasileira. Então, em termos de registro histórico, eu gostaria de destacar que o CAF ele iniciou, teve seu primeiro conselho. Na verdade, o CAF é uma fusão dos antigos conselhos de contribuintes do Ministério da Fazenda, do primeiro conselho, do segundo conselho e do terceiro conselho. Mas, inicialmente, o primeiro conselho de contribuintes ele foi instituído nos idos de 1924, quando foi instituído no país a tributação da renda, né, do imposto de renda. Então, o CAF tem como precursor, né, o primeiro Conselho de Contribuintes. Esse primeiro Conselho de Contribuintes foi se desenvolvendo, naturalmente, esses embates entre o fisco e os administrados e os contribuintes, foi crescendo a cobrança, os lançamentos tributários, e esse conselho, que era formado somente por uma Câmara, foi se ampliando, né, e contando com mais Câmara e mais recursos. Por volta de 1934, foi instituído o segundo Conselho de Contribuintes, aí já com competências sobre o imposto sobre consumo, imposto de consignação, imposto do selo, ou seja, impostos esses que hoje já nem conhecemos mais, porque substituídos por outras figuras jurídicas, por outros tipos de imposição tributária com incidência mais modernas, né? E assim veio evoluindo, e nos idos ainda do início dos anos 90, contávamos com os 3 conselhos de contribuintes, com a seguinte composição: o primeiro conselho de contribuintes com 8 câmaras e 8 conselheiros, com a matéria inerente ao imposto de renda das pessoas jurídicas e das pessoas físicas. O segundo conselho, com competências sobre as matérias de IPI e do PIS e COFINS, já então existentes. E o terceiro conselho, um conselho menor, com 3 câmaras, com a especialização tributária na matéria de comércio exterior e nos direitos aduaneiros. Essa era a conformação já aí por volta dos anos 90, né? O Conselho, portanto, dentro dessa experiência longeva, desde 1924, vinha desempenhando um papel significativo de entregar à sociedade a solução de conflitos instaurados entre a administração tributária e os contribuintes, né? O que tem de peculiar, e não é só do CAF, é a composição desse conselho. O conselho tem uma composição paritária. E, possivelmente, nós vamos ouvir falar sobre esse tema aqui nas demais exposições. Ou seja, o Conselho é formado por representantes da Fazenda Nacional, indicado entre técnicos e auditores da Receita Federal do Brasil, e de conselheiros indicado pelos contribuintes. Representados, quem os indica, são as confederações econômicas que indicam os seus representantes. Isso vem uma composição em lista tríplice, tem regras no regimento interno do CAF sobre a característica desse julgador,
peculiar, né, que vai entregar essa solução desse litígio para a sociedade, e se exige um amplo conhecimento jurídico e também contábil, porque ele vai examinar fatos concretos que ensejam o nascimento do fato gerador do tributo. Então, precisa que se tenha uma especialização nessa matéria. Mas também é interessante aqui destacarmos que essa conformação de solução de conflito entre a administração tributária e a sociedade, nesse formato, ela não ocorre somente no CAF, ou na União, ou no governo federal. Esse é um modelo adotado também pelos estados da federação e pelos municípios. Eventualmente, uma ou outra configuração distinta, mas é uma exceção. A grande maioria tem essa conformidade e funciona neste formato, né? Eu devo destacar também que o CAF tem sido reconhecido ao longo de sua atuação pela qualidade dos seus julgados. Isso eu não digo somente assim, por conhecimento próprio ou por estar presidente do CAF. Isso é o que a gente ouve de retorno da sociedade, de citações dos acordos do Conselho em diversos temas julgados pelo próprio Judiciário e em trabalhos acadêmicos, né? A atuação do CAF tem sido objeto de estudos acadêmicos. Mas, como toda e qualquer organização, nos deparamos aí ao longo do 2014 para cá, com uma séria denúncia de desvio, né, dentro do CAF, que está sendo apurado pelos órgãos constituídos, aliás, com bastante competência, diga-se de passagem, e que nos deixou a todos, enquanto cidadãos integrantes da sociedade brasileira, estarrecidos com a dimensão dos dados e números que foram até aqui dados a conhecer pela imprensa, porque eu, de fato, estou falando pelo que eu conheci da imprensa, por desconhecer a investigação, a extensão da investigação, os envolvidos e os fatos envolvidos. Isso ainda está em segredo de justiça e o pouco que sabemos deve ser o pouco que saiu na imprensa. Então, não conhecemos a extensão dos fatos, mas esses fatos já nos deixaram, como a todos aqui que os conheceram, bastante estarrecido com esse desvio ocorrido dentro da instituição. Bom, mas conhecido os fatos, né, é natural que a administração no caso da administração pública, a administração do Ministério da Fazenda, procurasse adotar medidas para que a instituição voltasse à sua normalidade, né? Imagino que isso nós estamos tratando, na verdade, desses fatos que levou ao ensejo desta CPI de anormalidade. E como a normalidade precisa ser corrigido, mas não é da vocação nem dessa 90 anos do CAF, não podemos imaginar que isso seja uma prática corriqueira, uma prática comum. Como acontece em todas as instituições, é o que tem se constatado e noticiado muito recentemente, né, conhecimento de todos também, nós estamos diante de uma anormalidade que precisa ser apurada com todo rigor. E isso tem sido feito, como já sabemos, e tem sido noticiado agora, fortalecida pela instituição desta CPI. Bom, dito isto, eu gostaria de complementar e encerrar minha fala, dizendo que reconhecemos, e não poderia ser diferente, a existência de fragilidades no modelo. Conhecendo as fragilidades que levaram, possibilitaram ou ensejaram os desvios aqui mencionados, o Ministério da Fazenda tem orientado uma reestruturação do CAF, no sentido de que essas atividades ela tem maior segurança jurídica e impossibilite, vou dizer essa palavra, impossibilite, os desvios que foram aqui detectados. Então, só para resumir e encerrar, a mitigação da questão da imparcialidade, com a recente decisão da OAB
pelo impedimento de advogados profissionais de participarem representando os contribuintes. Isso dá um ganho muito grande em termos da neutralidade e imparcialidade, e mudança da estrutura do órgão, de maneira que o sorteio do processo e a condução da sessão de julgamento, ela não ocorra mais dentro das câmaras. Quem é que gere, dentro de um modelo copiado do judiciário, quem gere todo o processo de manuseio, de sorteio e distribuição dos processos. Isso estou falando em termos de administração de riscos institucionais, e criando-se duas áreas distintas, uma para a gestão do acervo e do sorteio dos processos e uma para a gestão das sessões de julgamento. Funcionando as sessões de julgamento ainda paritária, mas com a mitigação da representação do contribuinte, que não poderá mais contar com advogados em seus quadros, advogado militante que advogue ou defenda tese jurídicas tributárias fora do CAF, e isso nos dá um arcabouço de melhoria de funcionamento da instituição, que tem que enfrentar em torno aí de 110 mil processos em discussão entre o contribuinte e a administração tributária, e, como todos sabem, envolve algo em torno de 550 bilhões de reais. Com essas palavras, senhor presidente, eu encerro aqui a minha exposição.